Bom dia, estamos começando o nosso Na Hora do Café desta quinta-feira, dia 15 de maio. Sempre tem que dar uma olhada porque a gente acaba sim se atrapalhando, a gente já não sabe mais nem que dia da semana está. O que a gente sabe é que sempre tem uma novela contra o governo. E a novela do dia, dos últimos dias, depois que terminou aquela novela do exame, certo? Aí alguns jornais lá estão dizendo que invadiram o sistema. É um mundo de factoides, é um mundo ilusório, é um mundo do faz de conta que esse povo vive. E aí, claro que o que está na ordem do dia, o que continua na ordem do dia é a questão do vídeo. Mas eu já disse, o próximo, depois que terminar essa questão do vídeo, que não vai dar em nada, porque só faltava o presidente da República não poder designar o chefe da Polícia Federal. É o fim da picada, né? É realmente o reino onde os bandidos mandam na ordem. E aí o próximo evento já está definido, que será a questão dos cartões corporativos. Eu particularmente, já falei na live nessa madrugada, que se fosse eu, o presidente da República, mandava fazer um levantamento de todos os gastos dos cartões corporativos desde o Collor, ou desde o Sarney. Ah, querem os dados? Então vão lá, tá aqui, ó. Aí ia aparecer tanta coisa bonita. Eu creio assim, se é para divulgar, divulga de todo mundo. Porque aí a coisa fica mais clara. Não dá para continuar essa picaretagem desse tipo de chantagem. Daí uma deputada lá de São Paulo, movida pelo ódio e pela ambição, parece que foi no TCU. Ah, mas vá se catar. Por que não foi lá no TCU e já pediu também os dados do cartão corporativo relativos aos gastos do TCU, os gastos secretos do TCU, as despesas que o governo tem com o Congresso Nacional? Vamos fazer uma devassa em tudo, que a gente perceberá que o menos impactante são os gastos do cartão corporativo da Presidência da República. Eu acho que se eu fosse o Bolsonaro, eu diria, tudo bem, eu vou divulgar, mas vou divulgar também os gastos, se tiver, do Sarney, do Collor, do Itamar, do FHC, de repente aparecem algumas pensões do FHC no cartão corporativo. Depois divulgaria do Lula, já pensou? Da Dilma, do Temer e mesmo do Bolsonaro. Sempre atualizando os valores na cotação do dia. O melhor que tem a fazer é ampliar ao máximo a transparência, porque daí termina com esse faz de conta, que é uma máquina permanente de pressão contra o governo Bolsonaro. Agradecendo as pessoas que têm participado do IETS, né? Toda madrugada. Essa madrugada foram 2.700 pessoas. Dizer que a live do ex-presidente teve 300, do condenado lá, parece que teve 300 pessoas. A nossa, simples, sem publicidade, sem nada, 2.000 e caquerada. Temos enfim a caixa postal e você verá aqui a colocação do endereço, mas se você quiser enviar qualquer coisa para nós, no caso aqui, Na Hora do Café, caixa postal 3327, tudo junto reunido, certo? A idade de Cristo e a data de nascimento do Alfredo, 3327, o CEP 71010-970, Guaraú, Brasília, DF. Vamos embora, vamos vendo mais aqui. Continuamos na peleia de chegarmos aos 100 mil inscritos. Estamos batendo ali já em 83, graças a você. Nunca gastamos um centavo em compartilhamento, em impulsionamento. Temos inclusive propostas de amigos que querem investir. Mas eu coloquei como um desafio pessoal que isso só vai acontecer depois de nós chegarmos a 100 mil inscritos. Eu quero chegar em 100 mil inscritos graças à nossa parceria.
sabendo do esforço cotidiano que nós fizemos, dessa parceria que nós criamos, dessa empatia que nós criamos com você, que realmente é quem faz o Canal de Brasília. Ontem mesmo tive uma proposta de um empresário, amigos, quanto é que você precisa para investir mensalmente? Eu disse, não, eu preciso que você, se quer investir, então invista em aquisição de alguns equipamentos que eu preciso, mas eu quero investir em impulsionamento e compartilhamento de conteúdo, não para buscar novos sócios, mas para tornar nossas postagens mais visíveis somente a partir dos 100 mil. Até lá é no nosso lombo. Por falar nisso, se você puder participar, nós temos N alternativas. Nesse momento, por exemplo, está ativo o Superchat. Você também pode fazer a participação no Apoia-se. Nós perdemos vários apoios por conta da nossa decisão de desmascarar aquela celeuma do Moro e tocamos a vida. Vamos girar as notícias? O governador do DF, Ibanez Rocha, suspendeu a publicação do decreto que impediria o atendimento dos moradores de Goiás pela rede de saúde da capital do país. Olha que o cara é advogado, olha que o cara juntou uma fortuna com o trabalho dos outros. Ele é advogado trabalhista. E, inclusive tem muito dinheiro para receber durante o seu mandato por conta do pagamento de precatórios. Aí o cara queria proibir que o pessoal do entorno viesse buscar atendimento médico aqui em Brasília. Primeiro, é uma desumanidade. Segundo, tem a questão de que nós somos um país, um pacto federativo. São 33 cidades, para quem não sabe, mais de 1.400.000 pessoas. O Ibanez é maluco, né? Estaria afrontando inclusive o artigo 194 da Constituição, que prevê a universalidade da cobertura e do atendimento, da Seguridade Social, que abrange a saúde. Sem contar um pequeno detalhe, que este porro, como diz o povo lá de Floripa, que quer ser senador em 2022, imagina isso, senador, meu Deus do céu. Bom, sem contar que boa parte do dinheiro que mantém a saúde pública do DF, inclusive pagamento de funcionários, vem do governo federal a partir do Fundo Constitucional. O povo vota em cada coisa, né? Meu Deus do céu. O Ministério da Educação publicou na semana os novos editais do programa Universidade para Todos, o ProUni, e o Fundo de Investimento Estudantil FIES, referentes ao primeiro semestre desse ano. Os candidatos nesses processos seletivos utilizam o Enem como forma de ingresso. Em nota divulgada ontem, o MEC alerta os estudantes para ficarem os estudantes atentos às datas finais para a entrega de documentos na lista de espera, tanto para o ProUni, que é no dia 21 de maio, como a pré-seleção do FIES, que é dia 22. Um dos documentos mais requeridos dos brasileiros agora está disponível na tela do dispositivo móvel, o celular, né? A Receita Federal e o SERPRO lançaram o aplicativo CPF Digital. O aplicativo pode ser baixado na Google Play e na App Store. O aplicativo também traz um chat de inteligência artificial. É aquela vozinha, aqueles dadinhos chatos, né? A atuação de um grupo criminoso que superfaturava prestação de serviço a diversas UPAs, Unidade de Pronto Atendimento, no Rio de Janeiro, acabou prejudicando o atendimento à população no período pré-pandemia, ajudando a agravar a situação atual no Estado. A constatação é do Ministério Público, que deflagrou ontem a Operação Favorito em parceria com o MPF, Ministério Público Federal, Polícia Federal e Polícia Civil. Lembrando que bastou que o Valeixo e o Moro saíssem de cima do pote e a Polícia Federal parece que começou a atuar de um modo mais efetivo, não apenas em questões relacionadas à Lava Jato. A Polícia Federal deitou na Lava Jato e aí tudo se justificava para ela. Nós fizemos a Lava Jato, fizeram uma nova, né? E aí aconteceu um fato ainda, por exemplo, que a Lava Jato em São Paulo, a Polícia Federal em São Paulo nunca fez porcaria nenhuma.
Engraçado, né? Que é o núcleo do PSDB, que é a paixão ideológica do ex-ministro Moro. Agora a sessão de se incomodar. O Brasil teve 844 novos registros de morte nas últimas 24 horas e chega a 13.993. Há 202.918 casos confirmados. Assim, 109.446 estão em acompanhamento, 79.479 foram recuperados. Eu queria entender o que faz a Agência Brasil designar um militante político concursado, ex-dirigente do Sindicato dos Jornalistas, esquerdista, sabe, com um péssimo texto, mantém nele a pauta da cobertura do vírus chinês. Ninguém quer jornalismo chapa branca, mas não quer um texto que você não consegue entender. Dê uma olhada aí em Agência Brasil, entre na EBC e tente entender o texto que esse rapaz escreve. Ele escreve um texto tão enrolado, tão atrapalhado, que você não consegue ter as informações, porque ele tem que buscar sempre mais o aspecto negativo. É uma das vergonhas, uma das minhas irritações preferidas. Lembre-se, eu não quero cargo na IBC. Eu só não quero que a IBC continue sendo um antro contra o governo. Ah, tem um general comandando lá, dane-se ele. Se ele não tem capacidade para isso, pede o boné e vai embora. Mas deixar um texto desses na página da Agência Brasil é uma vergonha, é uma patifaria. Não tem cabimento, é uma porcaria de texto. Aí ele passou num concurso, sabe-se lá como. Porque hoje a EBC é a maior redação de Brasília e define a eleição do Sindicato de Jornalistas. Só isso. Então, já dizia uma letra lá do Rio Grande do Sul, do Mauro Ferreira, é a letra, né? Peão só se governa onde não tem capataz. Lá na Agência Brasil parece que é terra solta. É melhor logo chamar alguém, um deputado federal do PSOL, ou alguém do PCO, ou do PSTU, para comandar a Agência Brasil. Porque o atual comando da Agência Brasil, da IBC como um todo, é uma porcaria, não serve para nada. Não serve para absolutamente nada. Ah, é um general? Chuta o general. Bota um cabo lá, que talvez ele tenha mais capacidade de gerenciar aquele antro do que esse que atualmente está lá. É uma picaretagem, é o fim da picada esse tipo de noticiário lá. Vamos girar o Brasil nas manchetes? Correio do Povo de Porto Alegre. Shoppings de Porto Alegre não devem ser reabertos. Gazeta do Sul. Chuva faz Prefeitura de Veracruz aliviar restrições ao uso da água. Seria bom fazer um processo de reeducação para o brasileiro de um modo geral quanto ao uso da água. Nós esbanjamos água. Aqui no meu conjunto no Guará, teve um tempo, agora não existe mais, uma senhora que lavava a rua 4 vezes ao dia. Um dia eu fui reclamar, quem paga a conta da minha água sou eu. Mas a conta geral vem para nós. Então, uma reeducação no uso da água seria muito importante. Muito, muito importante. Hoje está água aqui. Jornal NH, Comércio vê sinal de reação e está pronto para a retomada. Notícias do dia. Tédio e tristeza são sentimentos que mais afetam catarinenses na quarentena. A gente percebe isso tranquilamente, não precisava nem contratar uma pesquisa, porque no IETS, naquela live que a gente faz na madrugada, nós paramos de falar de política, temos um tema central, repassamos as agências mundiais com as novas notícias, mas principalmente abrimos espaço para que as pessoas se sintam acolhidas e se sintam humanizadas. Não é uma live onde eu falo e a outra pessoa só escuta. A gente interage o tempo todo. E com a vantagem, para participar lá você não paga. Gazeta do Povo, por que crédito do governo para pagar salários não está chegando às empresas? Burocracia. Folha de Londrina, com 100 funcionários, Walmart vai fechar unidade em Londrina. Diário dos Campos, STF nega a reabertura do prazo de filiação partidária.
Às vezes você tem que recorrer a notícias nacionais porque as notícias locais são só coronavírus. É impressionante, né? Não tem novidade no coronavírus, isso é a matéria. Jornal do Comércio do Recife, escolas obrigadas a dar desconto de 20%. O Fluminense, de Niterói, Maricá terá barreiras permanentes a partir de hoje. 6 novos pontos de bloqueio, um fixo na RJ 114, rodovia que liga Maricá a Itaboraí, funcionará todos os dias da semana, e mais outros 5 que funcionarão de sexta a domingo para impedir o acesso às praias e pontos turísticos do município. Folha Vitória, chuveiros desligados e instalação de barreiras, as medidas dos municípios do Espírito Santo para evitar aglomerações. Outra, à noite eles vão desligar as luzes, ou seja, os espaços vão ficar todos eles escurinhos, como a bandidada gosta. Bandidada ou bandidagem? Bandidagem, né? Jornal Extra de Alagoas, Ministério Público de Contas investiga aumento no salário dos vereadores de Palmeira dos Índios. Os caras estão nem aí, dane-se o povo. Tribuna do Norte, governo do estado não tem plano para implantar lockdown no estado. Correio da Paraíba, Campina Grande vai prescrever hidroxicloroquina em casos iniciais de coronavírus. É uma celeuma, uns dizem que funciona, outros dizem que não funciona. Eu creio que teria que ser a opção do doente ou da família do doente. Eu quero. Pronto. O Estado não pode legislar sobre a minha medicação. O Liberal de Belém, produção industrial do Pará despenca 12,8% no primeiro mês de pandemia da Covid-19. Vai cair mais. A região de Itabuna, Bahia tem 6 cidades em toque de recolher. É tudo que petista gosta, né? Tribuna da Bahia, vai faltar dinheiro para pagar o servidor público, diz Bolsonaro. Tem gente que não quer ver, dinheiro acaba. Cruzeiro do Sul, idosos têm dificuldades nos caixas eletrônicos de bancos em Sorocaba. Não é só em Sorocaba, mas eles fizeram a matéria. E eles acabam pedindo informações como o pessoal dos caixas eletrônicos, os bancos e tudo mais, não querem atender lá fora. Muitas vezes os caras acabam pegando informações e passando dados para bandidos. A Tribuna de Santos, Guedes pede que empresários conversem com outros poderes sobre retomada. Alguém tem que manter a sensatez. Eu ontem fui em vários lugares para fazer várias atividades pessoais, empresariais e comprar tinta. Eu estou montando um outro cenário, a gente está pensando em série de coisas, nós vamos ter uma devoção diária, então fui captar algumas imagens. As pessoas estão na rua. É perigoso, mas perigoso é morrer de fome dentro de casa. Vocês sabem onde aconteceram a maior parte, percentualmente, dos problemas de coronavírus na Europa? Asilos, casas de repouso. Quer dizer, o confinamento é o risco também. Correio Popular de Campinas, vereador quer suspender rodízio de veículos. E a lógica dele é perfeita. Se você tira os veículos de circulação, você vai aumentar a quantidade de pessoas andando no transporte público. O problema é que o prefeito de lá é do PSB, quer dizer, da esquerda. Pedir que alguém da esquerda seja razoável é a mesma coisa do que pedir que um jumento olhe para o Lula e veja um ladrão. Diário do Nordeste de Fortaleza, 10 bairros com mais mortes por Covid-19 estão na periferia de Fortaleza. É o preço que nós brasileiros estamos pagando por sucessivos governos que não investiram em infraestrutura urbana, saneamento, essas coisas. Investiram em roubar. Porque isso me lembra um antigo amigo meu que foi prefeito de uma cidade, eu omito porque ele ainda está vivo, não por covardia, mas apenas para preservá-lo. A gente chegava e dizia assim: ô doutor, vamos fazer uma obra aí de saneamento. Não, isso não dá voto. O povo só dá voto o que o povo vê. O que está enterrado no chão ninguém vê. Essa é a mentalidade. E se abandonou. Olha a quantidade de esgoto a céu aberto que existe nessas periferias. Fortaleza é um esgotão a céu aberto. Periferia de São Paulo também. Os morros do Rio de Janeiro, as comunidades também.
sabe? É só olhar isso, Manaus, Recife, poxa, as pessoas não têm culpa, as pessoas precisam viver, as pessoas precisam viver e pela necessidade aceitam viver em qualquer lugar. Agora, quem tem que prover a infraestrutura é o Estado. Só que as emendas que são feitas, as obras que são feitas, o povo mais rouba do que faz. Campo Grande, essa eu botei porque é muito legal. Cães auxiliam policiais e homem é preso transportando 2,8 toneladas de maconha. É a fronteira, né? Os cães farejadores e a Polícia Rodoviária Federal. É por isso que os jornalistas estão tão bravos com o governo federal, né? Com o governo Bolsonaro. Tá faltando droga, bicho, eu já falei, né? E eu acho estranho que o Witzel... Você sabe quantas pessoas morreram da Cracolândia? Vocês têm ideia? Tem coisas muito estranhas, tem coisas muito assustadoras, né? Ele, na BR-487 em Itaquiraí, distante 410 km de Campo Grande. O cara estava apenas num caminhão Mercedes-Benz no meio de frangos congelados, ele estava só com 2,8 toneladas de maconha. Tu imagina, ia para Bahia. Rapaz, vai aumentar bastante o preço do baseado lá da Bahia, hein? Atual Amazonas em plena pandemia. Olha só, preste atenção, meus amigos, minhas amigas. Em plena pandemia, Ministério Público do Amazonas pede criação de 16 novos cargos, com salários de até 41 mil. Cara, na boa, sem ser violento, paredão para certas situações é pouco. O Estado do Maranhão, empresários querem reabertura gradual das atividades econômicas. Estado de Minas, se algum governador é contra decreto das academias, vá à justiça, diz Bolsonaro. Todo um bando de cagão com medo, sabe? Tem medo de serem massacrados pela Rede Globo, pela mídia. É isso que eles têm medo. Por isso que os governadores ficam puxando o saco. Diário do Rio Doce, movimentos sociais organizam um manifesto contra a flexibilização do isolamento social em Governador Valadares. O problema é que eles não querem trabalhar. São os movimentos de esquerda, são sindicatos de professores, são deputados estaduais do PT, eles não querem trabalhar. Ô petezada, ô povo da esquerda, a flexibilização não é obrigar a pessoa a trabalhar, mas é ter o direito da pessoa que quiser que vá trabalhar, só isso. Tribuna de Minas e Juiz de Fora. Juiz de Fora tem 138 pacientes recuperados do coronavírus. Também é outro que você tem que pesquisar bem a matéria, né? Mas pelo menos está mais claro. São 138 pacientes recuperados, 22 mortes registradas. E BH, né, tem o maior número de mortes, que é de 28. Eles não falam aqui o número total. A última vítima, a que faleceu ontem, é uma idosa, 79 anos, morreu na terça-feira e conforme a prefeitura ela apresentava comorbidades como doença neurológica crônica, DNC, doença cardiovascular crônica, DCC, pneumopatia crônica e também seria tabagista. Rapaz, só faltou ser flamenguista, né? Tabagista, tudo isso mais. Folha da Manhã de Passos, barreiras fixas são instaladas em Cássia. Agora é a nova mania, barreira fixa, né? Triângulo Notícias, Ibope começa a testar população, mas enfrenta resistência em Patos de Minas. Eu sei que o prefeito é amigo do meu amigo Roberto Carvalho, mas eu acho que é o prefeito mais idiota do Brasil. Tem tudo para ser o prefeito mais idiota e mais estúpido. O cara contrata o Ibope para fazer pesquisa e para fazer testagem. Ibope. Diário de Uberlândia, frota reduzida gera transtorno aos usuários do transporte coletivo de Uberlândia, com superlotação. A inteligência do prefeito lá de Campinas, o Jonas, ele tem um parâmetro nesse de Uberlândia. O cara tira ônibus e logicamente que vai aumentar a quantidade de gente que está andando nos ônibus que tem, né? Jornal da Cidade Online, estamos já nas redes sociais.
Gosto muito do Jornal da Cidade Online, gosto muito da parceria e faço sempre questão de enfatizar. Rede de restaurantes do Rio de Janeiro, é o Fogo de Chão, demite 690 e com respaldo na CLT manda conta para o governo do Estado, que é o artigo 486 da CLT, quando o Estado proíbe, impede a atividade empresarial. Se todas as empresas que tiverem falência começarem a fazer isso contra o Estado e contra as prefeituras, Estado local, não é o governo federal. Quem tomou essas medidas, amparado pelo STF, foram governos estaduais e municipais. Pode mandar também, pode botar como litiscensorte o STF. Justiça em Foco, TCU prejudica ampla defesa ao negar adiamento de julgamentos telepresenciais. No de Brasília, MEC publica novos editais para a ProUni e FIES referentes ao primeiro semestre. Brasil Sem Medo, que é uma nova fonte de informação que nós estamos usando. Lava Jato e Covidão se interligam e PF prende ex-deputado e empresário no Rio de Janeiro. É a PF voltando a atuar, né? Misto Brasília, Ibanez desiste de barrar ambulâncias do entorno. Já falei que isso é um dos governadores mais... Olha, o DF tem uma má sorte com governadores. Rapaz, eu vou contar para vocês. Roriz, Cristóvão, Arruda, Agnello, Hollenberg e Inganês. Cara, não aparece ninguém decente para ser governador do DF. Poxa vida. Nessas horas eu me penitencio porque em 94 eu trabalhei contra aquele que hoje eu sei que teria evitado muitas dessas coisas, que é o Valmir Campelo. E já falei isso pessoalmente para ele. Uma passada nas agências. O País, preparar a volta às aulas demandará duas semanas de ajustes. O Mercúrio do Chile, Ministério da Saúde suspende 5 laboratórios por falsos positivo-negativo no país. Ai, ai, ai. É muito legal. Você acha que é só aqui, hein? Todo Notícias da Argentina. Alberto Fernandes. A economia estava muito mal e agora irá piorar muito mais. Também, com um presidente igual a esse, vai fazer o quê? Andina do Peru. Ministério da Saúde constata que 330 comerciantes testam positivo a Covid-19 em 4 mercados de Lima e Callao. Deutsche Welle. Alemanha aprova novo pacote anti-coronavírus. Rádio França Internacional. Franceses poderão viajar nas férias de julho, mas apenas dentro do país. Volto a dizer e enfatizar. Tivéssemos nós um ministro do turismo e ele já teria chamado a BIH, já teria chamado a ABAV, que é a Associação Brasileira de Agências de Viagem, já teria chamado as operadoras para fazer um grande projeto de cai fora mal olhado. Certo? Eu como luterano não acredito em mal olhado, mas tipo assim, show azar, show coronavírus, para que os brasileiros façam turismo interno. Mas aí precisaria ter um Ministério do Turismo atuante, não aquela coisa que está lá, né? NHK do Japão, 86% das escolas continuam fechadas no país. RTP, micro, pequenas e médias empresas já podem pedir ajuda. A diferença é que, lógico, a dimensão de Portugal também é uma... Portugal é mais ou menos como se fosse um estado brasileiro, menos do que um estado brasileiro. Mas lá, desses auxílios financeiros, muito vai a fundo perdido. Aqui vai para o fundo do bolso dos políticos. ANSA, Ministério Público investiga a ligação entre PCC e Nandragueta. O PCC é o primeiro comando da capital / PT, certo? Deixar bem claro. Financial Times, indústria chinesa recupera em abril devido à baixa de coronavírus. Os formuladores de políticas planejam mais estímulos, mas a recuperação está ameaçada pela deterioração das relações norte-americanas. O Trump, prepare-se, ele vai cortar relações diplomáticas e comerciais com a China. Vai cortar. Se prepare. O chefe da OMC, Organização Mundial do Comércio, já fugiu, é um brasileiro, porque o Trump vai para o enfrentamento e vai cobrar da China os muitos bilhões
de prejuízo que causou. O Brasil tinha que entrar nessa toada também. O governo brasileiro fazer com o governo chinês o que eu acredito que os empresários brasileiros devam fazer com os prefeitos e os governadores. Cobrar os prejuízos. La Vanguardia. Espanha prolonga veto a viajantes de outros países e designa 5 aeroportos para os voos que excepcionalmente forem autorizados. Os voos procedentes do estrangeiro poderão aterrissar em Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, nas Grandes Canárias, as ilhas, né, e Málaga. Agência Brasil, Receita lança aplicativo com CPF digital. Para encerrar, para a gente não falar só de coisa ruim, eu vou tomar uma água, que é muito importante, começa a secar aqui em Brasília. Tomar aquele cafezinho que eu acredito que você também esteja tomando. E você, por exemplo, se você tem um café em grãos aí na sua região, um café bom, olha, Alfredo, experimenta esse café, manda pela caixa postal, certo? Café, quem tiver cachaça, quem tiver queijo é mais difícil que ele estraga, né? Mas, sabe, pode mandar, né? Vamos ser bem-vindos, vamos testar todos os produtos, inclusive porque estamos criando nesse outro cenário que é nas asas do coração para isso. Tem muitas promessas de cachaças, de vinhos, é só você mandar. A caixa postal já foi identificada lá antes e você pode mandar que todo o material será bem-vindo, camisetas de times também. Não vou ter uma coleção que nem a do Bolsonaro, né? Mas menos a do Flamengo, por favor, nem do Inter, tá? Então vamos lá. Nesse momento de instabilidade, tanta dificuldade, uma boa iniciativa foi tomada por empresárias, em sua maioria, da moda gaúcha, que ela busca valorizar a produção local, dizendo para as pessoas não comprarem nas grandes redes de marcas, porque vai ser uma forma de efetivar a retomada da economia. Eu creio que o vírus chinês em si, ele vai repensar muitos aspectos da globalização. Então ele vai fazer com que nós tenhamos um maior cuidado e uma maior preocupação em valorizar marcas nacionais. Eu já tenho defendido aqui, até de modo insistente, que o Ministério do Turismo deveria criar um grande programa para o turismo interno, porque o nosso turismo externo sempre foi uma porcaria, foi insignificante. Nós recebemos menos turistas do exterior do que só a Torre Eiffel. A Torre Eiffel recebe muito mais turistas do mundo todo por ano do que o Brasil todo recebe. E sem contar que 40% desses turistas vêm da Argentina. Nós recebemos 6 milhões de turistas por ano, praticamente 3 milhões são da Argentina. Ou seja, o Brasil não tem infraestrutura. Você já experimentou falar em inglês num restaurante? Não tem um garçom que atenda, entenda, taxista, sabe? Recepção de hotel. Então nós temos que focar o turismo interno e, num segundo momento, o turismo com nossos hermanos de toda a América. Mas querer que o Brasil seja um destino turístico mundial é heresia. Sabe? Tanto assim que os números realmente são irrisórios. Voltando na questão das marcas gaúchas, é um movimento que se fortalece, é um movimento de valorização da produção local, e eu acredito que isso existe em todos os estados. Por exemplo, você já experimentou os queijos da Serra da Canastra? São excepcionais. Dão de relho em muitos produtos franceses, por exemplo. Mas o problema é que aqui no Brasil há uma série de tributações, o governo está tentando liberar algumas coisas. O nosso vinho, por exemplo, não fica a dever nada para o vinho do exterior. O problema é que o nosso vinho é muito mais tributado. O vinho do Mercosul entra para cá praticamente sem imposto. Enquanto que o produtor
de vinho nacional paga uma sobrecarga violenta. Produtor de cachaça. Ah, mas é bebida, ué. Vamos fazer que nem o imbecil do governador do Piauí e também o governador de Santa Catarina, implantar a lei seca? Vamos voltar a Chicago dos anos 30? O contrabando de bebida, sabe? Câmbio negro de bebida. É de uma estupidez a ação de certos governantes que a gente não consegue entender. Cara, esses caras não têm limite. Então eu volto a dizer, é hora da gente fortalecer o consumo local. Eu tenho priorizado adquirir produtos aqui nos pequenos mercados da minha região, nas lojas aqui da região. Ah, é um pouco mais caro. Aí você te pergunta, é mais caro porque vende menos ou vende menos porque é mais caro? Essa é uma questão. E pode se preparar, vai ser um embate. Já há várias tendências contra essa globalização da economia com o fortalecimento das cadeias mais locais. Eu não estou falando no isolamento estúpido da Argentina que não quer fazer comércio com o exterior. Eu estou falando do consumo das pessoas dentro de suas comunidades. Eu, por exemplo, consumo na minha região. Priorizo. Se eu tenho que comprar uma pizza, eu priorizo aquela pizzaria ali da esquina. Certo? Ah, mas a pizzaria dela é R$2 mais caro do que a outra que é franqueada. Poxa, mas você vai gerar renda e emprego para pessoas de uma outra condição. Então, eu considerei a ideia excepcional. Se você quiser ler essa matéria, ela está em destaque no Correio do Povo, correiodopovo.com.br. É uma matéria que não está com restrição de acesso, mas que vale muito a pena você ler. Porque mostra que é possível, talvez sirva de incentivo para que unidades produtivas de outros estados também se organizem para a produção, para que essas indústrias, que eles chamam de autorais, se sintam fortalecidas e capacitadas de, superado o estágio dessa pandemia, e terá de ser superado logo, porque aquilo que o Bolsonaro falou é verdade, não existe mais dinheiro para pagar salário de servidores. Porque me parece que a opção de figuras escrotas como Dória, Witzel e aquela renca de governadores lá do Nordeste é tornar o país miserável para que eles possam reinar, porque a esquerda só reina na miséria. Observe que a esquerda só reina entre a miséria. Venezuela, Cuba, certo? Paris, França, Paris é uma miséria só. É a cidade dominada pelos ratos e pela sujeira. Então, dê uma olhada na matéria lá do Correio do Povo e tente mobilizar a sua comunidade, a sua cidade, também nesse sentido. A exemplo do que existe na Serra da Canastra com os queijos, a Serra do Salitre, os bons alambiques lá do Rio Grande do Sul, a fabricação de cerveja artesanal. Tudo isso movimenta a economia local. E se nós conseguirmos fazer com que a roda da economia local volte a andar, ela obrigatoriamente vai empurrar a roda, vai forçar os governadores a abandonarem a cabeça dura. Vocês lembram a manchete que eu li aqui do jornal NH? O jornal NH trata disso. E aí eu vou repetir para que você tenha bem em mente o que diz o jornal NH, que é de uma região altamente produtiva no Rio Grande do Sul, que é o Vale dos Sinos. Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom e tudo mais. Comércio vê sinal de reação e está pronto para a retomada. É a sociedade que vai ter que empurrar os governadores para a latrina e dar a descarga. Porque se depender
dos governadores, dos prefeitos, eles querem encher as covas de corpos para se manterem no poder. Parabéns pela iniciativa do pessoal lá do Rio Grande do Sul, e eu sei que ela há de se propagar e há de se repetir e multiplicar Brasil afora. Um bom e abençoado dia para você. Nós nos encontramos à meia-noite no IETS e também na hora do café desse sábado, que aí sim no sábado ele é às 9 da manhã. E durante o dia nos falamos em comentários e através de conversas nos comentários dos vídeos. Um bom e abençoado dia para todos e até amanhã.